muito rápido, que nem o vírus, isso acontece rapidamente. Numa espécie como a nossa, que leva 25 anos em média para a próxima geração, certo? E isso, né, imagina, 10 gerações nossas são 250 anos. Isso para um vírus é questão de semanas, sacou? Então a gente consegue ver sim a evolução nesses organismos como vírus e bactérias. E tá na nossa cara, a gente então viu o vírus isso. é vivo. Não, então, tem essa discussão ainda? O problema do vírus é que ele depende de outra célula. Ele sozinho, ele não consegue se multiplicar. Ele é obrigatoriamente parasita. Ele tem que inserir, ou ele vai inserir o seu DNA no núcleo de uma outra célula e vai utilizar essa maquinaria do núcleo, ou que nem o coronavírus, vai botar o RNA e vai utilizar no citoplasma a maquinaria de transcrição de RNA. A discussão, porque a gente não fala que ele tem todos os componentes da vida, ele tem material genético top, que precisa para esse negócio, ele tem um envoltório, top, precisa também, só que ele não tem dentro dele todo o metabolismo necessário para fazer essa replicação. Ele precisa obrigatoriamente parasitar. Mas aí uma coisa que é interessante, nesse paper que saiu agora no mês passado, em que fizeram a reconstrução do Luca, há 4,2 bilhões de anos, eles tentaram reconstruir os genes que eventualmente esse ancestral tinha. E parte dos genes são de um complexo que a gente chama de CAS, CRISPR. A gente está usando isso em terapia, em coisa gênica, que é o sistema imune, na verdade, das bactérias, que basicamente são sequências repetidas de DNA, que se um vírus insere o DNA dele lá, a bactéria consegue detectar isso e tira fora e corta fora esse negócio. Então esse ancestral lá, a 4.2, talvez já tivesse isso, então já era um organismo bastante complexo, inclusive. Né? Mas voltando à questão do vírus, né, há um debate, assim, mas há uma tendência assim, que ele não tem todos os atributos requisitos, né? Requisitos para ele sozinho ser um organismo vivo. Ele realmente precisa ser um parasita, mas ele, com o auxílio desse outro organismo, que pode ser bactéria, pode ser um ser humano, pode ser qualquer outro organismo, ele muta e ele evolui. E o fungo já é. Não, fungo com certeza. Não, fungo é Nem um bactéria. organismo vivo. Fungo, bactéria. Tem 3 domínios da vida. Um que a gente chama de bactéria, um que a gente chama de arqueia, que também são como as bactérias, não tem um núcleo organizado, mas nenhuma delas é parasita, muitas vivem em ambientes extremos, tá? A gente tem no nosso intestino esses organismos aí. Né? E o outro que chama eucária, que é o grupo das plantas, dos fungos, dos animais e de uma série de linhagens que a gente chama de protista, que é o que tem um núcleo organizado. Tá. E que vai ter a tal da mitocôndria também, que veio de uma bactéria, e uma parte vai ter o tal do cloroplasto, que faz fotossíntese, que veio das cianobactérias lá, por um processo chamado de endossimbiose. Tá? Então esses eucariontes, né, que são plantas, animais, fungos e uma série de linhagens que a gente chama de protista, inclusive a alga que você enrola o sushi, eu comi um sushi hoje, aquela alga não é uma planta, aquilo lá é uma alga vermelha, certo? Que é um outro evento de evolução da multicelularidade dentro de eucária, que é um protista, na verdade, aquele negócio. Tá? Então tem uma série de linhagens aí que a gente não fica falando no dia. Dia a dia a gente fala de planta, animal e fungo. Uma dessas linhagens, agora eu vou falar da ameba, que eu queria falar da ameba. Porque a galera fala o seguinte, como é que... Uma dessas linhagens é a ameba, né? A galera, a gente evoluiu. Eu não acredito na evolução, que é impossível que a gente... O ser humano tenha surgido da ameba. A ameba, de repente, pum, ser humano. O pessoal fala assim. Aí eu concordo, a gente não veio da ameba. A ameba é um organismo que vive hoje, junto com a gente, ele não é o nosso ancestral. E esse é um problema do pensamento evolutivo. A galera acha que a gente... uma coisa substitui outra. Não. Pega um humano, pega um chimpanzé, pega uma ameba. Todos nós estamos vivendo hoje, 2024. A ameba não é o nosso ancestral. O ancestral, ele tá ali atrás, há 3,5, 4,2 bilhões de anos. A ameba é um ser que sofreu 3,5, 4,2 bilhões de anos de evolução na sua linhagem, assim como a gente. Assim como o chimpanzé. A gente não veio do chimpanzé. Nós e o chimpanzé temos um ancestral comum. Nós e a ameba temos um ancestral comum mais antigo ainda. A ameba, no nível unicelular dela, é um organismo altamente complexo, de um grande sucesso. Ela consegue englobar e comer paramécio e outros organismos. Cara, a ameba é um negócio top, cara. Eu tô sério mesmo. A ameba é um organismo top. Pra pessoa entender é o seguinte, você, por exemplo, Vilela, você vive com o seu ancestral, seu, sei lá, tataravô tá vivo? Não. Não tá, então. Tá? Mas você e o seu tataravô vieram de um mesmo ponto aqui. Perfeito. Mas hoje quem que vive junto com você? Eu, o Beto,
um cachorro, seu gato e tal. Então nós estamos... Que susto, você tá falando de ameba, você apontou pra mim e A falei, gente nossa, não, vai me chamar de a gente ameba. E aí tem as amebas, tem as bactérias, elas estão vivendo no Entendi. mesmo momento que a gente aqui. Mas isso é uma visão que eu nunca tinha visto e eu achei interessante isso, né? Que Isso. não é o chimpanzé. É o que era ele ao mesmo tempo da gente. Você retrocede tudo e a gente vai achar um ponto em comum lá atrás. Nós, os chimpanzés, a gente tem um ancestral que viveu há 6 milhões de anos. Então, tanto a nossa linhagem quanto a dos chimpanzés e dos bonobos evoluíram desse ancestral comum. E isso é o pensamento evolutivo. O pensamento evolutivo é de ancestralidade com descendência. E a confusão que a galera faz é achar que é uma coisa linear, que a gente veio do bicho que está ali do lado. Quando o processo de especiação de uma espécie vira é muito recente, você pode ter o ancestral e o descendente vivendo ao mesmo tempo. Um exemplo é o lobo e o cachorro. O cachorro evoluiu do lobo. Tá. Certo? E o cachorro e o lobo estão vivendo. Mas é porque isso aconteceu ontem na evolução, né, o cachorro se aproximou dos homens, né? E é uma espécie distinta mesmo. Falam que o lobo, né? O lobo se aproximou do homem. Falam que exato, o lobo é que domesticou o homem. Isso, o lobo chegou mais. O gato é a mesma coisa. No Sapiens ele fala isso, né, no livro. Perfeito. Legal perfeito. pra caramba essa história. né? Perfeito. Então, assim, aí você tem. O gato é a mesma coisa. Né? O gato, esse gato que a gente tem em casa, ele descende de um gato Felino, selvagem do norte da África. Que se você olhar, o bicho é igual, tá? Sério? É porque na evolução do gato teve muito menos mudança do que na evolução do cachorro. Inclusive, o número de genes que mudou na evolução do gato é diferente é menor do que o do cachorro. Mas são dois casos em que o ancestral, a espécie ancestral, o gato do norte lá da África E o lobo. e o lobo ainda vive, mas é porque foi muito recente no processo de Evolução. de evolução. E aí tem até uma coisa interessante que eu acho que eu nunca falei em podcast, que tem aquela pergunta, né? Por que a gente manda no cachorro, por que o gato manda na gente? É uma pergunta evolutiva também. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte: vamos olhar os animais que a gente domesticou. Vaca, cavalo, porco, Galinha. cachorro. Dentre os mamíferos, né, praticamente todos são animais que vivem em grupo.